Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, te rendemos graça, porque o Senhor é o nosso sustento. E se temos chegado até onde estamos, é porque o Senhor tem nos auxiliado. E para chegar ao destino eterno, ao porto seguro, nós precisamos que o Senhor auxilie, que toma conta, que dirija a cada um de nós. Porque se o Senhor não tomar conta e guardar, nós caímos. Então queremos buscar a sua paz, a sua presença, viver na sua luz, guiados pelo teu Espírito. Perdoe os nossos pecados, fale em nossos corações. Só o Senhor pode esclarecer e revelar a sua palavra ao coração eleito. Toma o nosso coração e revela-se, então nós te pedimos, Pai, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos à leitura, então, de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 4 e pularemos para o versículo 10º
até o 13º. Amém? Glória a Deus. Os nossos irmãos que estão conectados conosco, cada um, Deus abençoe você por sua companhia, a sua presença e até, por que não dizer, adorando a Deus juntamente conosco. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 10 até o 13. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode se sentar. Deixarei como título nesta noite: Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Como já temos falado e até repetido, e vamos repetir bastante, até que Deus mude a inspiração. Tem coisa que parece que fica picante e a gente fica repetindo, mas são coisas necessárias, porque são coisas desconhecidas. Então os irmãos sabem que a inspiração sempre traz coisas novas. Ainda que repetimos muitas coisas, isso se torna bom, porque nos deixa mais seguro e também nos esclarece, que muitas vezes a gente faz uma pregação e depois não volta naquele assunto e às vezes não fica entendido, fica confuso. Mas Deus tem uma sequência em sua palavra, em que precisa ser conhecido, no qual nós podemos dizer que no mundo religioso é desconhecido. Quando se fala no tocante a estas 7 igrejas, há-se um pensamento religioso. Essas 7 igrejas situadas na Ásia Menor, no tempo da revelação, 7 igrejas situadas ali, onde Deus estava prefigurando
usando cada uma delas, de cada lugar, para mostrar ou ficar relatado que isso sucederia em cada era. Quando você toma a mensagem do sétimo anjo e pode ler sobre as eras da igreja, as pregações que ele fez no ano de 1960, ele mostra cada características destas cidades, ou seja, dessas igrejas situadas em 7 cidades ali, e cada uma traz ou tinha característica do que Deus veio fazendo ao que nós chamamos as eras da igreja, que quer dizer tempos, repetindo, como disse Paulo, a plenitude dos gentios, que é a plenitude de Deus manifestando-se às 7 eras, até que haja entrada a essa plenitude dos gentios, ou seja, até que Deus termine o trabalho com as nações, e assim volta ao seu trabalho aos judeus. Então sabemos que cada igreja relatada em Apocalipse, destinado a João a escrever, o Espírito Santo mostrando, e isso traz o quadro maravilhoso desse tempo em que nós vivemos. Porque é nesse tempo em que Deus veio revelando-se aos gentios, como nós falamos ontem, os gentios, não conhecendo Deus, não tendo oportunidade. Sabemos que dos filhos de Noé descenderam a raça humana. Então de Sem e de Jafé tivemos os judeus e os samaritanos. O resto veio da descendência de Caim, me perdoe, de Cão. E a descendência de Cão foi amaldiçoada. Então, por isso, quando você olha para as nações, você vê um povo totalmente apartado de Deus, um povo perverso, sem instrução espiritual. Então, vivendo-se na sede de adorar alguma coisa, procurando-se adorar as idolatrias, algo que veio de muitos anos, desde Nimrod, lá do tempos atrás. Essa idolatria veio caminhando, e ela faz parte de um culto religioso pagão, no qual o sentido dos pagãos declara para eles que é uma adoração perfeita ao Deus que eles conhecem. Então hoje parece difícil separar estas coisas, porque o espírito de adoração, tanto do Deus verdadeiro como do falso, se parece muito igual. Se fala de Deus Altíssimo, se fala do Senhor Jesus Cristo, e se fala do Espírito Santo, mas as práticas e adorações são totalmente diferentes, porque o verdadeiro eleito, Deus se esclarece para ele. Isso já falando para nós gentios, porque para os judeus, eles sempre creram em um único Deus. Então o profeta de Deus disse que, através dos judeus, nós tivemos a verdadeira religião, que é um Deus único, Senhor Criador, o qual é o Todo-Poderoso, foi conhecido por Eloá, chamado de Elohim, por muitos chamado de Jeová. E sabemos que isso está tudo bem, são títulos
de um Deus Todo-Poderoso, o qual também Ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual mais algum título? Pode falar algum título que você lembra aí? Senhor da Glória. Senhor da Glória, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Rosa de Saron, Estrela da Manhã, Lírio dos Vales, Emanuel. Tudo isso são títulos que hoje é direcionado ao nome desse Deus eterno. Esse Deus eterno que se fez homem. Então o mundo religioso e não religioso deve crer e ver que Deus veio para salvar humanos. E foi em favor dos humanos que Ele morreu. E morrendo em favor dos humanos, Ele trouxe um nome humano, cujo esse nome, então, o profeta de Deus disse, como a Bíblia disse, o seu nome foi Jesus, porque Ele foi o Redentor. Então Deus, numa forma humana, Ele teve um nome humano, qual era? Jesus. Então na terra Ele era Jesus. Mas quando Ele morreu e subiu aos céus, o irmão Brana disse que Ele recebeu um novo nome. Como o irmão Brana disse também, que esse novo nome deveria ser dado conclusivamente pelo Espírito, ou seja, pelo Senhor. Então sabemos que o anjo anunciou a Maria e disse: o seu nome será Jesus. Foi Deus que mandou dar este nome. Então na terra, você lê os evangelhos, Ele era simplesmente Jesus, o Redentor. Mas quando Ele venceu a morte, o inferno, e Ele subiu, Ele se ascendeu ao céu, Ele recebeu um novo nome. Então vemos mais uma vez o trabalho do Espírito, através de Atos 2:36, falando na boca de Pedro, colocando sobre Jesus o que Ele não tinha. Na terra Ele era Jesus, mas agora que Ele subiu, o Espírito Santo veio e declarou: este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então agora Ele recebeu algo novo que Ele não tinha, porque hoje Ele é o nosso Deus, e o profeta de Deus disse que o nome do nosso Deus é Senhor. Vamos falar junto, forte? O nome do nosso Deus é Senhor Jesus Cristo. Amém? O inferno ficará contra isso, ainda que usa de várias maneiras e de vários pensamentos, e ninguém pode mudar isso. Então, neste Jesus, o qual veio e se tornou humano para salvar nós, então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, está escrito: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora esse nome é Jesus Cristo, o qual você pode ainda tratá-lo de todos os títulos, glorificando o nome dele, mas não se esqueça que ele chama-se Senhor Jesus Cristo. Como tenho falado, e até é bom, vamos lembrar outra vez, né? Comentei com os irmãos em Buritizal, se Ele é o nosso Senhor Jesus, e você tem recebido isso pelo Espírito, então Jesus é o seu Senhor. Devemos ter o nosso entendimento renovado, esclarecido. O profeta disse: tem muitos
Jesuses, mas um só é o Cristo. Como eu já comentei aqui, até eu disse que um grande pregador saiu bom dia com Jesus. Vocês me perdoem, foi ele não. Quem conhece o sistema católico chamado RCC, eles têm isso, ó. Nerds da lei. Se você não consegue com o pai, fala com a mãe, que ela fala com Jesus. Hoje, para nós, o Jesus, ele é o nosso Senhor, então nós temos que tratá-lo ele como nosso Senhor. Não simplesmente Jesus, porque Jesus, existe muitos. Boa noite com Jesus. Qual Jesus? Eu não posso dizer então, irmãos, boa noite com o Senhor Jesus. E são muitos pregadores que utilizam disso na plataforma. E será que ele esqueceu de ver que o irmão Brana disse que tem muitos Jesus? Se o nosso é o único e é exclusivo, é o Senhor Jesus. Amém? É só para nos ajudar, até mesmo. Eu não faço para mim, eu não aceito. Para mim, você é livre. Muitas vezes pessoas compartilham fotos de artistas que figuraram-se em filmes por Jesus, com recados falando de Bíblia e falando do Senhor Jesus, dá a impressão que está idolatrando aquele artista. Cuidado com isso também. Saber que é o homem, mas fez o papel de Jesus, tudo bem, fez. Para mim, eu não acho conveniente, amém? Isso é norivano, não é do Senhor não, tá bom? Então eu posso dizer igual Paulo, isso vos digo eu, não o Senhor. Mas se você crê que eu sou do Senhor, Deus te ajude, te abençoe. Amém. Então, todos esses títulos dados ao nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele manifestou, salvou, voltou aos céus. Quando os judeus o rejeitaram, então ele vem agora trabalhar com os gentios. Que aí nós sabemos que temos 7 eras, 7 espíritos, 7 estrelas, né? 7 chifres, que é a manifestação e nomes que foram dados para esse trabalho de Deus, ou por que não dizer que foram escritos assim como parábolas, né? Então eu desejo vou ler na íntegra a brecha, que é alguns parágrafos, para depois eu tecer o comentário, amém? A brecha a partir do 44 até o 57. O profeta disse assim: agora vemos que esse livro selado com 7 selos, agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora todos os mistérios neste tempo seriam concluídos ao soar deste mensageiro. Agora que está o anjo sobre a terra, e o outro anjo poderoso, mensageiro, desce. Vejam, este anjo era um anjo terreno, mensageiro, mas aqui vem um do céu, um arco-íris, pacto. Vejam, só poderia ser Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco-íris semelhante à pedra de jaspe e sardônia. E aqui ele retorna no capítulo 10, após chegar o tempo quando todos os mistérios são concluídos
e os selos são rompidos, e a proclamação de que o tempo não será mais. Ele diz: quando o sétimo anjo tivesse começado a tocar, então os mistérios seriam consumados, e é tempo para o anjo aparecer. Nós estamos perto, em algum lugar, correto? Agora, observe. Os 7 selos contêm 7 mistérios do livro, até que possamos ver que esses 7 selos têm selado por dentro. Estamos apenas presumindo essas coisas, porque eu lhes disse esta manhã, em minha singela mensagem desta manhã, Deus escondido em simplicidade. Vejam vocês, estamos seguros que passaremos tudo por alto, a menos que seja absoluta, genuinamente revelado pelo Espírito Santo e vindicado por Ele mesmo. Veio? Se o profeta se levanta e diz que isto é aquilo, e Deus não vindica a coisa, esqueça-a. Bem? Mas Deus, em cada declaração, em cada coisa, tem que vindicar aquilo para torná-la correta. Bem? Então seus filhos observarão estas coisas. Vejam e estarão alertas. Observem. 7 selos sobre o livro. Tinha estes 7 selos, tem selado o livro. Vê? O livro está absolutamente selado. Vê você isso? Amém? O livro é absolutamente um livro selado até que os selos sejam rompidos. Ele está selado com 7 selos. Agora isso é diferente dos 7 trovões. Vê? Estes são 7 selos sobre o livro. E o livro não será, os selos não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. Vê? Então, nós estamos presumindo, mas a genuína revelação de Deus será perfeita naquele soar, verdade vindicada. Agora, isto é exatamente o que a palavra diz: os mistérios seriam finalizados naquele tempo. E este livro, selado com 7 selos, vocês recordam? Ele estava fechado aqui em Apocalipse capítulo 5, e em Apocalipse 10 ele está aberto. E agora vamos ver que o livro diz sobre como ele foi aberto, e não é dado a conhecer até que o cordeiro toma o livro e rompe os selos e abre o livro. Vê? O cordeiro tem que tomar o livro. Está escondido. Agora recordem: nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero, estatal, ou seja quem for, pode romper estes selos ou revelar o livro, senão o cordeiro. E temos conjecturados, presumido, tropeçado e inquirido. Essa é a razão pela qual estamos todos em uma grande confusão. Mas com a divina promessa que este livro de redenção
será perfeitamente aberto pelo Cordeiro, e os selos serão desatados pelo Cordeiro. Nos últimos dias, nos quais estamos vivendo agora, e não é dado a conhecer até que o Cordeiro toma o livro e rompa seus selos. Porque recordem, o livro estava selado, retido nas mãos daquele que estava sobre o trono, e o Cordeiro vem ao que se assenta sobre o trono e toma o livro de sua mão direita. Toma o livro. Oh, isto é profundo. Tentaremos esclarecer isto, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora nós estamos dependendo dele, e nós veremos mais tarde, isto no fim do tempo, quando o tempo tiver esgotado. Nenhuma denominação tem direito de interpretação do livro. Nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro quem o interpreta. É o Cordeiro. E o Cordeiro é aquele que proclama, e o Cordeiro faz a palavra conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Veio exatamente. Observem, e não é revelado até, este livro não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado, e não houver mais tempo. Veio isto? Isso é revelado após as eras da igreja, e as eras denominacionais têm acabado. Essa é a razão pela qual a coisa está tão enredada esta noite. Vejam, eles tomam uma pequena doutrina e eles correm aqui para um lado e diz: ó, isto é isto. Toma uma outra doutrina e escapa para este lado e diz: isto é isto. E cada um constrói uma denominação sobre aquilo, até que temos centenas de denominações, mas ainda em todas elas vocês veem a confusão. O povo está querendo saber qual é a verdade, se essa não é a condição hoje. Mas então ele promete que, quando tiver terminado, haverá o som da voz do sétimo anjo, e em seguida o livro será revelado. Vejam, naquele tempo. Amém? Glória a Deus. Então veja bem este relato, bem frisado o acontecimento, que o profeta disse que haveria, e como que seria revelado este livro com 7 selos. Se está selado, ninguém pode ver. Por isso João chorou, porque ele olhou, não havia ninguém digno de abrir o livro, nem olhar para ele e desatar os seus selos. Mas então foi prometido que esse livro seria revelado nesses últimos dias. E esse livro é o livro da redenção. Esse livro da redenção, falando das 7 eras, como nós dissemos, Deus trabalhou com os judeus, orientou os judeus por meio de profetas, mas o mundo gentil, as nações, os povos, não conheceram Deus, viveram segundo os seus pensamentos. Então, de acordo em que as eras começou a manifestar-se, as eras que são aquelas 7 igrejas a qual nós lemos, né? Que é
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, estas 7 igrejas, que são as 7 eras, então começa a manifestação de Deus através desses mistérios. Como? Então vamos ver, o profeta disse no primeiro selo, no parágrafo 33, o irmão Brana disse assim: o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da sua noiva, seus nomes foram escritos, foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado de quem eram os nomes, e agora foi revelado de quem eram os nomes que estavam ali, tudo acerca disso. E que grande coisa, amém? Então vamos ver, isso aqui é só para nós lembrarmos que Apocalipse 5, o livro foi planejado por Deus, todo o plano de redenção, porque sabemos que, segundo ensinou o profeta, que o atributo de Deus em si mesmo, ele quis ser um Salvador. E como ele salvaria se não havia ainda criação? Ele era só. Ele começou a pensar como ele faria então. Ele viu ele como um homem. E ao ver-se como um homem, então ele salvaria homens. E quando ele se viu na forma humana, o Espírito viu aquela forma humana, então ele planejou esta redenção. Conforme somos informados pela palavra de Deus, que nós estávamos nele, o seu nome foi escrito nesse livro da vida antes da fundação do mundo, e assim também o Cordeiro morreu por nós antes da fundação do mundo. Então isso são atributos, pensamentos de Deus que aconteceu na eternidade. Aqui na terra nós vemos o desenvolvimento desses pensamentos, até que Deus se manifesta em carne humana. Então o que Adão perdeu lá no Éden, que foi a vida eterna, Deus separou dele. Agora Cristo desce um livro selado, e ele mostra, reivindica os nossos direitos. Então nós vemos aí o trabalho da redenção. Eu vou ler mais alguma coisa, que esse livro que foi escrito na mente de Deus, ele tem 7 personagens. Isso se tratando das eras da igreja. Nesse plano de redenção, temos 7 personagens, ou 7 pessoas, os quais Deus usou para trabalhar com as nações, com o mundo gentil. Então o profeta disse assim no parágrafo 52, primeiro selo: contudo, os atores destes 7 selos começaram na primeira era da igreja. Os atores destes selos, quem são os atores? São os 7 anjos, vamos lembrar. Um de 1 milhão, no parágrafo 21, o irmão Brana disse que cada um
Ou Deus disse para o irmão Branham que cada um dos 7 anjos é um dos seus. Amém? Então, cada um anjo que estava em Cristo selando o livro. Guarde isso, daqui a pouquinho nós usaremos. Começaram na primeira era da igreja. Na primeira era nós tivemos o primeiro selo rompido e declarado por Jesus através do primeiro ator. Qual foi o primeiro ator na primeira era? Paulo. Ele foi o primeiro personagem, deste 7 selos. Cristo é os selos, é o personagem principal. Mas Cristo está selado com 7 selos. Se você quiser entender Cristo selado com 7 selos, olhe Apocalipse 5, versículo 6, que são 7 olhos. Está no Cordeiro. Amém? Agora lembre-se, assim vocês entenderão bem a base disso. Se pudermos, ou um tanto quanto possível, os atores, vou dizer assim, porque um ator é um homem que muda de máscaras. Estão vendo? E neste ato, esta noite, veremos que Satanás mudando de máscara, e todos os atores, não vamos falar de Satanás, mudando de máscaras. Cristo fazendo-se papel que ele fez. Cristo fazendo o papel que ele fez. Quando o Espírito se tornou homem, ele somente vestiu uma vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de um homem para ser um redentor. Então veja, Deus descendo dos céus, vestindo-se uma vestimenta, o grande Espírito Santo, o eterno, todo-poderoso. Então ele desceu a este drama, então ele vestiu uma máscara, uma vestimenta. Qual é a vestimenta de Deus? Aleluia. A vestimenta é aquela carne chamada Jesus. Deus estava vestido de carne humana, chamou Jesus. Então, Cristo fazendo o papel que ele fez, quando o Espírito se tornou homem, ele somente vestiu uma vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de um homem, para salvar o homem. Então Deus estava se identificando conosco para ser o nosso parente redentor. Os anjos não eram os nossos parentes. Então os anjos não podiam materializar-se em humanos e não poderia salvar os humanos, porque eles nunca haviam caído, disse o irmão Branham. E os homens que eram caídos não podem salvar o homem, porque são pecadores. Então Deus se vestiu de ator, vestiu uma roupa, uma carne humana, veio e morreu por nós e se tornou o nosso parente redentor. E se tornando o nosso parente redentor, então vamos ver que Deus agora se tornou o nosso redentor, e diante do seu trono, Apocalipse 5, temos o Cordeiro com 7 olhos e 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus são estes homens personagens, que são um anjo para cada era da igreja, em que Deus veio trabalhar e executar este plano de redenção. Parágrafo 55. Agora vejam, primeiro selo, é só a forma de ator. Então isso é só para entender, o irmão Branham está só mostrando um drama para o entendimento. Amém? Essa é a razão porque eles estão todos em parábolas. Você vê isso? São parábolas, Então o sétimo anjo tinha que vir esclarecer essas parábolas.
e da maneira que estão aqui, como bestas, animais e assim por diante. É uma representação. Estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? Amém? Muito bem. Estão vendo? Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Amém? Correto. Veio Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, eu li antes o livro selado para os irmãos, para depois ler isso aqui, para nós percebermos o desfecho de tudo isso, porque nós tivemos 7 personagens, 7 anjos, que Deus enviou para trabalhar estas 7 eras. Cada um destes anjos era o Espírito Santo trabalhando na vida destes homens. Por isso é Cristo revelando-se nas eras da igreja. Como o irmão Brana disse, como ele se apresenta, e aqui em Apocalipse 1 nós lemos que ele tem as 7 estrelas em suas mãos, ele andando no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais, no Velho Testamento, estava retratando do trabalho, prefigurando o trabalho que Deus iria executar com gentios nas eras da igreja. O irmão Brana disse que tudo o que aconteceu com Israel, naturalmente, é o acontecimento espiritual com a igreja de Deus. Então, quando vemos um templo que Deus mandou construir, dentro do templo tinha os seus compartimentos, tinha o Santo dos Santos, o lugar santo e o átrio exterior. Entre o Santo dos Santos, que ficava o lugar santíssimo, a presença de Deus, tinha uma cortina, e de cá é o lugar santo, é o lugar onde os santos se reúnem. Mas os 7 castiçais ficam no altar. Os 7 castiçais, que representam as 7 eras da igreja, onde eles são feitos de um só material fundido de ouro, ouro falando de divindade. Agora, as eras da igreja, as 7 eras, foram fundidas no ouro divino, que é Cristo Jesus manifestado em carne. E então nós saímos dele feitos do mesmo material que ele é. Mas a luz, para chegar a nós, as 7 eras, então tivemos os 7 anjos, nos quais o Espírito Santo trabalhou neles, para manifestar e fazer conhecido Jesus Cristo através das eras da igreja. Nas eras da igreja ele foi conhecido como Filho de Deus. Agora o irmão Brana esclarece, ele foi feito conhecido Filho de Deus pelo Espírito Santo, e atuando nos 7 mensageiros, os 7 personagens, onde Deus está dando a conhecer-se, revelando-se às 7 eras da igreja. Os irmãos estão entendendo? Simples, né? É simples, mas uma confusão que o mundo não conhece. E também você não encontra os pregadores explicando isso também. É um dever de cada pregador deixar a sua igreja ciente disso, porque estas coisas seriam reveladas nos últimos dias. Nós lemos a expressão aqui, o irmão Brana disse que os selos seriam revelados nos últimos dias. E uma confusão que há hoje, que o irmão Brana é os selos. Não, os selos são cada um dos 7 anjos. Deus rompeu o cordeiro, rompeu o primeiro selo, abriu, o selo estava selando o livro, Deus o abriu,
é uma coisa, é um selo, está guardando. Agora, aberto, está mostrando. Então, o primeiro selo estava guardando este livro da vida, foi rompido pelo Cordeiro e manifestou o Cordeiro. E ele manifestou o Cordeiro de tal maneira que ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cordeiro que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Cristo e o Cordeiro é a mesma coisa? Amém? Então Paulo disse: é Cristo que vive em mim. Então agora é o primeiro selo rompido, guardando, agora revelando. Quem abre o selo é o Espírito Santo, e quem fala também é o Espírito Santo. E ao falar, ao pronunciar o Evangelho, era um trovão, que é a palavra de Deus. Então, consecutivamente, o irmão Brana disse que os trovões soaram consecutivamente, um após o outro: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então temos os 7 trovões, já rebumbaram. Mas vamos lembrar que no primeiro trovão, ele foi aberto, foi manifestado, mas não foi revelado que era um selo e um trovão. E assim aconteceu nas eras sucessivas. Até a 6ª era foram abertos e manifestados, Deus trabalhando, e o mundo não sabia, o mundo estava na confusão religiosa. Então Deus prometeu que na voz do 7º anjo isso seria revelado. Então nós encontramos na expressão do profeta, ele disse que seria revelado na voz do 7º anjo, e que os 7 trovões, a revelação dos 7 trovões é para trazer fé de arrebatamento. Por que é para trazer fé de arrebatamento, irmãos? É porque as 7 eras formam a noiva do Senhor, desde Paulo até Brana. Esta noiva é a esposa do Cordeiro. Essa esposa do Cordeiro é que estava nele antes da fundação do mundo. Então, por isso era necessário o Cordeiro sair do trono do Pai, ou seja, sair da eternidade. Ele saindo da eternidade, isso quer dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então era ele nascendo em carne humana, porque nós estávamos nele. É só olhar, Deus figurou isso em Adão. Eva estava em Adão e Deus adormeceu Adão. Então, após a vinda de Cristo, ele foi adormecido, ressuscitado, levado ao céu. Então começa as 7 eras, que são os 7 olhos e as 7 pontas, Apocalipse 5, versículo 6, que era para ser revelado esses trovões nos últimos dias. Ser revelado nos últimos dias, os irmãos me perdoem, mas eu vou ter que gastar um pouquinho de tempo a mais. Vocês aguentam? Amém. Já o nosso 50 minutos já rodou. Os 7 trovões ser revelado nos últimos dias. Últimos dias não quer dizer hoje. Hoje é a última hora. Nos finalzinhos dos últimos dias nós estamos. Mas os últimos dias, o irmão Brana disse que é do Senhor Jesus para cá, né? Então, só lembrando, para não ficar confuso, Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. De Adão até Noé, 2000 anos, 2 dias. Não é isso? 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Então 2 dias, de Adão até Noé. De Noé até Cristo, mais 2000 anos. Então de Cristo para cá, falta 2 dias, é os últimos dias. Entenderam? Então esses são os últimos dias. Quando o Cordeiro deixa o trono, e o irmão Brana expressa no primeiro selo, então agora os selos estão prontos para ser abertos.
Porque se o cordeiro não vem, os selos não são abertos, porque os selos trata da noiva. A noiva é a parte feminina, e a parte feminina estava nele. Então, se Deus não o traz e adormece e tira a noiva, Deus não teria uma noiva, Ele não teria uma esposa. Isaías 54, Isaías disse: o teu Criador é o teu marido. Se o Criador é o teu marido, ele tem uma esposa. Então nós chegamos em Apocalipse, o anjo disse para João: vem e mostrar-te-ei a esposa do cordeiro. Ela já tem aprontado. Mas quando é para ser aprontada, quem apronta a noiva? Um mensageiro em cada era. Então os 7 trovões é para trazer fé de rapto. Nós não podemos ser raptados sem os nossos irmãos das eras passadas. Por isso, Deus os despertará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deus tem que ressuscitá-los. Mas como é que nós íamos ficar sabendo disso? O mundo nunca soube esse trabalho de Deus sobre as eras, sobre 7 mensageiros. E isso engloba toda a salvação, um plano de redenção e de arrebatamento, de rapto para a igreja do Deus vivo. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? São aqueles que ouviram a voz de Cristo através dos 7 anjos. Então, na voz do 7º anjo, quando ninguém sabe disto, até que Deus mostrou que esse era o plano, e foi na voz do 7º anjo e mostrou os outros 6 anjos formando esta noiva, para que assim então nós estejamos prontos na hora que eles ressuscitarem. Nós seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Mas isso era para ser revelado quando? Nos últimos dias. Quando é que foi revelado os 7 selos? Foi domingo, parece que eu preguei o tempo dos 7 trovões. Qual é o tempo dos 7 trovões? São as 7 eras da igreja. Qual é o tempo dos 7 selos? São as 7 eras da igreja, porque ela forma um todo, um conjunto, que é uma parábola escrita em Apocalipse, mas na qual Deus prometeu revelar-se na voz do 7º anjo. E estas são as revelações para nós, dentro do que Deus vem fazendo e se revelando, dando-se a conhecer nestas eras da igreja, que era para ser manifestado quando o Cordeiro saísse do trono. Então nós vemos que após o nascimento, o Cordeiro, João apresentou, ele morreu, então estas coisas sucederam. Amém? Que é o decorrer dessas eras, os 7 trovões. O livro estava selado. Então nós vemos todo o relato de Apocalipse 5, o irmão Brand diz, é um livro fechado, relatando o que vai acontecer. Apocalipse 10 é um acontecimento. Daquele mesmo anjo forte que estava na terra, ele falou a sua voz, depois de sendo ouvido, ele foi morto, ressurreto, então começou as eras da igreja. Então os 7 trovões emitiram suas vozes, e assim Deus se declarou as 7 eras da igreja. Ou ele ainda está dando-se a conhecer a sua noiva de uma maneira justa e real, como ele disse que faria. Amém? Deus te abençoe, querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno de toda adoração. O Senhor nos criaste, também nos salvaste, pagando o preço por meio do Teu sangue a favor de cada um de nós. Que isso venhamos por mais sinceros em Sua presença, Pai.
para que possamos te buscar com mais seriedade, deixando para trás os nossos desejos, tudo aquilo que ainda está dentro de nós nos atraindo para o mundo. Que o Senhor venha derrubar isso e encher com o Teu Espírito Santo, Pai. Porque o Teu Espírito Santo vai simplesmente nos mostrar as coisas espirituais e celestiais. E são essas que nós precisamos, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Ajuda cada irmão, a cada irmã. Que o Senhor possa tirar toda conjectura, todo pensamento que é contrário, e assim nos endireitar com a Sua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Conceda a Tua bênção, nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado. Vamos em paz, abraço um ao outro, até sábado, se Deus quiser.